Que as bênçãos do Mestre Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos abençoando, nos fortalecendo para o trabalho que pretendemos fazer, que é de estudar o livro Desobsessão, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. É um livro que pertence à editora FEB, então você pode encontrá-lo no site da FEB, febeditora.com.br, e lá também tem outros livros para você ter, que se interessar, o que você quiser pesquisar por eles. Nós dividimos o livro em tópicos, nós estamos no 11º tópico. Trabalho psíquico da equipe. Toda reunião mediúnica vai ter seus trabalhos, principalmente psíquico. Mas todo trabalho psíquico tem um desgaste físico. É importante que a gente entenda isso. Então, os trabalhos devem ser feitos com muita responsabilidade, com muito compromisso com aquilo que nós queremos alcançar, com os objetivos a realizarmos. E é por isso que a gente faz esse estudo, visando a contribuir, colaborar com as reuniões mediúnicas, para que elas sejam sempre de grande qualidade. Logicamente que não somos um as de conhecimentos, mas aquilo que nós já gareamos de conhecimento nesses mais de 25 anos de doutrina espírita, creio ser de boa importância para a contribuição para quem tem menos tempo, quem estudou, não teve tanto tempo para estudar, aqui vai poder assistir os vídeos, mas é sempre bom ter o livro, dar uma olhada no capítulo, dar uma relida, que a gente vai fixar mais as informações, e essas informações considero valiosíssimas para que a gente desempenhe bem os trabalhos dentro de uma reunião de desobsessão ou de uma reunião mediúnica ou de educação mediúnica. Radiações. Então nós estamos no término da reunião, já fizemos todo o trabalho mediúnico, já fizemos todo o trabalho relativo às comunicações espirituais, então agora do tratamento de desobsessão propriamente dito, do treinamento, da reunião de desenvolvimento mediúnico, da reunião mediúnica, já foi feito todo o trabalho, e agora nós vamos então para as partes finais, as radiações. Então rogando aos companheiros reunidos vibrações de amor e tranquilidade para os que sofrem, o diretor do grupo, terminadas as tarefas de desobsessão propriamente ditas, suspenderá a palavra, todo mundo em silêncio. Então ele vai pedir que todos mantenham silêncio, que todos fiquem com a maior serenidade possível e, pelo tempo aproximado de 2 a 4 minutos, a fim de que ele mesmo e os integrantes do círculo forneçam correntes mentais com as melhores ideias que sejam capazes de articular, seja pela prece silenciosa, seja pela imaginação edificante. Então, todo mundo naquele momento se serena, de preferência fecha os olhos, e comecemos a pensar coisas boas, irradiar bons pensamentos, bons sentimentos, procurando cultivar o sentimento de amor e de paz em todos os corações. E assim, elevando-nos para o Pai, elevando-nos para as luzes excelsas do amor, começamos então a edificar melhores sentimentos, melhores pensamentos, vibrando amor, paz, fraternidade, mentalizando bem, para que todos se fortaleçam, todos se beneficiem ainda mais daquele momento magistral que é estar dentro de uma reunião mediúnica. É extremamente importante para nós estarmos ali dentro, mas para estar ali dentro tem um conjunto de pré-requisitos a serem cumpridos, a serem alcançados. Todo pensamento é onda de força criativa, e os pensamentos de paz e fraternidade emitidos pelo grupo constituirão adequado clima de radiação benfazeja, facultando aos amigos espirituais presentes os recursos precisos à formação de socorros diversos. Todo o trabalho que nós procuramos fazer dentro da reunião mediúnica é para criarmos uma condição de paz, de harmonia, para que a gente possa então fazer todos os socorros. Ao terminar a nossa parte na reunião, tem a parte que os espíritos ainda continuam fazendo, e muitas das vezes nós vamos estar ligados psiquicamente a esse grupo por 24 horas, 24 horas antes e 24 horas depois, então 48 horas de atividade mediúnica. Portanto, os médiuns não devem ter duas atividades, uma num dia e outra no outro, em termos mediúnicos, devido ao desgaste que pode ocorrer em alguns médiuns.
Então, os amigos espirituais que estão ali vão usar aquele momento para mais diverso socorro, para mais diverso apoio, seja para espíritos que ainda precisam de alguma doação de energia humana, seja para amparar os próprios trabalhadores e repor as energias dos trabalhadores. Bom, mas se o médium trabalha em 2 reuniões e ele não recebe energia, aí nós vamos ver quais atividades ele exerce. Então ele deve estar numa como médium de corporação, por exemplo, na outra como médium intuitivo, ou de sustentação, ou de passe, ou médium de dirigente também, ou uma pessoa que vai estar na posição de irradiar apenas, não vai ter o trabalho da incorporação. Então, incorporação numa e na outra uma tarefa diversa dessa. E já vi pessoas estarem em 3, já uma pessoa mais madura, acima de 60 anos, com mais de 30 anos de trabalho dentro da doutrina espírita. Então, a pessoa sabia o que ela podia doar e ela já está com a sua usina energética em elaboração para poder estar ali e os mentores permitirem que estivesse. Mas em todas as 3, a pessoa era médium de sustentação. Então, nós temos que prestar atenção e qual mediunidade vai se exercer. Aí pensa que é só sustentação. Não, só sustentação não. É sustentação. Se é sustentação, a pessoa tem um desgaste maior de energia. E os espíritos, as reuniões, conforme a gente já disse, vai terminar bastante tempo depois, mas naqueles minutos, aqueles 2 a 4 minutos de meditação antes da prece final, ele vai vir dando várias explicações antes da prece final, vai ser importante para que a gente equilibre as energias do grupo, proteja o grupo, e aumente a vibração do grupo e emita boas vibrações para aqueles espíritos que lhe sobraram. Sem ser atendidos, sobraram, no sentido de não terem sido atendidos naquele momento. E com isso a gente vai nos fortalecendo, a gente vai estabelecendo padrões de trabalho para exercitarmos melhor aquilo que nós venhamos a fazer. Em benefício dos companheiros que integram o círculo dos desencarnados atendidos e de irmãos outros necessitados de amparo espiritual à distância. E tem mais essa, nesse momento de vibração, podemos vibrar para algum companheiro que não pôde comparecer à reunião, para algum companheiro que não está na reunião, mas a gente sabe que ele precisa. Ou seja, essa bateria, esse dínamo de energia, melhor dizendo, porque está gerando, né, a bateria, é uma fonte que termina, ela é limitada a um tempo de funcionamento. E o gerador, enquanto tiver as fontes necessárias para impulsionar da geração de energia, ele vai estar gerando energia. Então, naquele momento ali, a reunião mediúnica, naquela parte final, é um grande gerador de energia para a estabilização da energia psíquica do grupo, dos irmãos que estão ali em volta, e dos nossos familiares, não podemos esquecer, e também daqueles que estão à distância, que estão em suas casas, em seus lares, e a gente sabe que precisa de vibração. Um dos componentes da equipe, nomeado pelo diretor do conjunto, pode articular uma prece em voz alta, lembrando na oração os enfermos espirituais que se comunicaram. E sempre dentro do grupo tem aquelas pessoas que fazem uma prece mais bonita. Não tem? Porque aquela pessoa, naquele momento final, na hora que terminou aquele momento de meditação, que é importante ter de 2 a 4 minutos, aí essa pessoa pode fazer uma prece espontânea, de coração. E pedindo principalmente pelos desencarnados que foram amparados, tanto na comunicação mediúnica como aqueles que estavam no entorno assistindo, tá? Numa reunião mediúnica, tem lá, por exemplo, 6 comunicações espirituais. Mas não foram atendidos só 6, foram 6 equipes com o mesmo padrão de necessidade. Lembra do filme Nosso Lar? Quando chega, e o livro também fala a mesma coisa. André Luiz vai lá conversar, vai uma senhora preguiçosa à beça, aí chega lá, olha, você está querendo visitar sua família, quantos bônus horas você tem? Há 300, mas há 8 anos você só tem 300 bônus horas? O André Luiz fica transtornado, porque ele não tinha nada, ele não estava trabalhando ainda. Então ele começa, a partir dali, a entender que ele tinha que trabalhar. Os espíritos sempre usam lições, usam técnicas para nos dar lições. E quanto mais superior o espírito, mais lição eles dão. Os desencarnados que participaram silenciosamente da reunião, os doentes dos hospitais e os irmãos carecentes de socorro e de alívio,
internados em casas assistenciais e instituições congêneres. Então, é importante que a gente lembre, dentro da reunião mediúnica ou dentro da casa espírita, em nossa casa a gente tem um certo cuidado com para quem nós vamos fazer prece. Normalmente a gente faz para os mentores, e eles se abastecem dessa energia e utilizam aonde for necessário. Por que dentro da casa espírita e não na nossa casa? Porque a casa espírita é o local que a gente vai poder emanar determinadas vibrações com segurança. Já na nossa casa, nem todos da casa são espíritas, a casa tem criança, e criança briga, criança bate um no outro, provoca um ao outro. Então, cria certas brechas que a espiritualidade protege, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Protegemos a nossa casa, fazendo orações uns pelos outros, pelos nossos familiares, pelos nossos antepassados, mas pelos grandes necessitados a gente deve fazer na casa espírita. Deixa eu ver aqui. É importante a gente lembrar disso aqui, e em alguma parte ele vai falar, mais à frente, ele vai falar da importância de dentro do grupo mediúnico ter pessoas pares reunidos em 2 ou 3 para fazerem visitas aos lares, aos hospitais, às casas assistenciais, para, no caso, quando você vai lá visitar, você começa a levar daqueles espíritos para serem atendidos. Passes. Os médiuns passistas, logo que o conjunto entre no silêncio necessário às radiações, segundo as instruções traçadas pelos dirigentes, se deslocarão dos lugares que lhes sejam habituais e, conquanto se mantenham no trabalho íntimo das ideações construtivas para auxiliarem no apoio vibratório aos sofredores, atenderão aos passes ministrando-os a todos os componentes do grupo, sejam médiuns ou não. Então, durante o período de radiação, para aproveitar o tempo, os médiuns passistas em silêncio, nada de fazer aquela precezinha, é em silêncio mesmo, a prece é só mental, dão o passe a todos os componentes da reunião. E tem casas que os médiuns passistas, no final, A dá passe em B, B dá passe em C, C dá passe em A. São 3 passistas, então A dá passe em B, B dá passe em C e C dá passe em A. Porque se A deu em B, B deu em A, um do outro pegou. Quando faz os ciclos, as energias serão um pouco diferenciadas. Isso não tem. E se for 2 passistas? Se for 2 passistas não tem importância. Mas sempre dentro do grupo vai ter pessoas que podem dar o passe, para fazer os 3. Para não ficar A, B, A dá passe em B, B dá passe em A e depois dá passe em C. E tem os passes coletivos. Dentro da casa falam em passe coletivo. São passes dados por 2 pessoas. Um fica atrás na sustentação e outro na frente. Mais para frente a gente vai gravar um curso de passe. Então, o que fica atrás fica na sustentação e o que está na frente está dando passe. Aí a mesma relação. Quem ficou dando passe na frente, A, depois o B, depois o C, ou seja, João, José, Maria, para a gente exemplificar as 3 pessoas, cada hora um dá o passe, de forma que quem deu o passe, se José deu o passe em Maria, quem vai dar passe em José vai ser o João, embora estivesse na sustentação. É importante fazer esse rodízio, porque é uma coisa básica. Se você está passando energia para o outro, você vai pegar de volta. Então, a gente faz o ciclo, a energia é gerada, vai ter uma série de explicações. Não vamos complicar, mantenhamos a ideia de que façamos de forma que João dá passe em Maria, que dá passe em José. Então, A, B e C, para que a energia flua, cicle. Semelhante prática deve ser observada regularmente, de vez que o serviço de desobsessão pede energias de todos os presentes e os instrutores espirituais estão prontos a repor os dispêndios de forças havidos. Desperdiçou energia, teve um dispêndio a mais de energia. O que nós temos que fazer? Qual o cuidado que nós devemos ter? Repor.
E como que a gente repõe as energias? Olha que importante. O tratamento de desobsessão é um grande dispêndio de energia. Mas os protetores estão prontos para repor. Ele fala não protetores, ele fala os instrutores, né? Espirituais estão prontos para repor as energias. O dispêndio da força. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Portanto, gente, a nossa alimentação, nós temos que ter muito cuidado. É bom que os médiuns se abstenham de fumo e álcool. Mas tem uma coisa extremamente perigosa, que são as bebidas químicas, tipo refrigerante, suco de pacotinho, suco de caixinha, que elas são bem prejudiciais por todos os conservantes que tem ali, todos os corantes, causam danos bem complexos ao organismo. A gente procura abster de falar assim sobre alimentação, mas algumas dicas, principalmente rouba cálcio. E o cálcio, o equilíbrio do cálcio é fundamental na estrutura, na nossa estrutura psíquica, para que a gente consiga doar mais energia, para a gente contribuir mais com as nossas energias para aquele grupo, para que tudo ali aconteça da melhor forma possível. Através dos instrumentos do auxílio magnético, que se dispõem a servi-los, sem ruídos desnecessários, de modo a não quebrarem a paz e a respeitabilidade do recinto. Então, para dar passe, se a pessoa tiver com aqueles montes de pulseiras que fica fazendo aquela chacoalhada, né, na hora de dar o passe, não precisa de instalar o dedo. Ali é um momento de silêncio, de serenidade e de paz. Mantenhamos-nos em sintonia com os nossos mentores, com os nossos protetores. Fora dos momentos normais, os médiuns passistas atenderão aos companheiros necessitados de auxílio, tão só nos casos de exceção, respeitando com austeridade disposições estabelecidas de modo a não favorecerem caprichos em disciplinas. E tocou o padrão que vai estabelecer para tomar o passe. É só nesse momento que vai ser dado o passe. Fora isso, eles ficarão em sustentação, quietinho ali em oração. Mas, em oração ou meditação. Mas no momento que um médium, depois de uma comunicação que você já percebeu, o espírito estava cheio de ódio, revoltado, xingando, esbravejando, óbvio, o médium terminou aquela comunicação penosa, deu passe. Vai lá tranquilo, levanta, dá o passe, sem ruído, sem alarde. Pressentiu, dá o passe. E lembrando que tem médium que fica com verdadeiro passe. A cada comunicação ele pede o passe. Atendamo-lo, mas procuremos conversar para entender se realmente precisa ou não. Nada de falar assim, não pode dar passe depois de cada comunicação. Mas também não vamos colocar como obrigatório dar passe após cada comunicação. O que é comum, o que se deve fazer é observar o desgaste do médium. E se aquele dialogador que está ali conversando já faz um trabalho de sustentação, então é só em condições bem especiais que vai precisar de uma reposição de energia. Às vezes também o dialogador vai precisar do passe, não só o médium, de acordo com o tipo de energia que estavam trabalhando na hora que estavam dialogando com aquele espírito bem revoltado, bem doente, bem complexo, em condições psíquicas bem complexas. Imprevistos. Quais imprevistos podem ocorrer dentro do grupo? O grupo deve contar com imprevistos. Só deixou imprevisto. Quais? Existem aqueles de natureza externa, a que não se pode dar atenção, quais sejam chamamentos inoportunos de pessoas incapacitadas ainda para compreender a gravidade do trabalho socorrista que a desobsessão desenvolve. Então a pessoa está lá na reunião de desobsessão,
A pessoa sabe que determinada pessoa médium está lá dentro, determinado componente do grupo, chega lá, começa a bater palma e chamar. A casa já está... Algumas casas fecham para o dia da mediúnica, só mediúnica, porque são pequenas, e isso vai trazer um certo mal-estar. Mantenham-se sereno, desconectem daquele chamamento lá fora e dão prosseguimento às suas tarefas. Nas casas maiores, que tem reunião mediúnica contígua às reuniões públicas, ou seja, tem a sala de reunião mediúnica específica e a sala de mediúnica. Então, sala mediúnica, sala de reunião pública. A reunião pública está ocorrendo e a reunião mediúnica está lá. A pessoa lembrou de chamar alguém que está lá dentro. Não pode. E quem está lá dentro vai manter-se sereno, apesar da pessoa chamar. O ideal é já estar lá a plaquinha, é reunião mediúnica, não incomode. Todo mundo já sabe que não pode importunar as pessoas ali dentro. Vão procurar se manter dentro de um padrão de respeito, de harmonia dentro do grupo. Batidas à porta já cerrada por irmãos dos círculos iniciantes e retardatários, ainda não feita a disciplina, ruídos festivos da vizinhança e barulhos outros produzidos vulgarmente por insetos, animais, viaturas, etc. Além daqueles que podem querer atrapalhar a reunião por ignorância, tem aqueles que, conforme ele diz ali, por indisciplina chegou atrasado. E ali, questão do chegar atrasado, reunião de desobsessão, planeje com carinho antes para não chegar atrasado. Mas, na reunião de desenvolvimento mediúnico e na reunião mediúnica, estabelece anteriormente o período de tolerância. A partir daquele período, fecha a porta. A pessoa chegou, as portas da sala mediúnica estão fechadas, pega uma cadeirinha, senta lá fora e fica em oração. Fique com médium de sustentação dessa vez. Mas eu vou passar muito mal. O meu carro quebrou, teve um acidente, tinha engarrafamento. Liga para a pessoa e avisa. Passa uma mensagem. A pessoa já de antemão, sabendo que está correndo um problema, aí vai agir e reagir de forma diferenciada. Ou já deixa um bilhete na porta, ou deixa a pessoa entrar. Tudo deve ser conversado com muito respeito, com muito carinho. Agora, a pessoa chegou atrasado, uma vez o carro quebrou, na segunda o pneu furou, na terceira teve um engarrafamento, na quarta teve um acidente, então tem alguma coisa errada com ele. Ou ele está contando muita história, se bem que falar que teve engarrafamento, aí a gente vai na internet e procura saber se teve engarrafamento naquele horário. Vai sempre achar uma matéria falando, dependendo do bairro, da cidade, que teve engarrafamento. E os outros... O carro está dando problema sempre, mas por que o seu carro está dando problema sempre? Ou é falta de manutenção, ou qualquer outro tipo de problema existente que nós temos que observar para nos proteger para que aquilo não venha a ocorrer. Há, porém, os embaraços no campo interno da reunião, dentre os quais se destacam a luz apagada de chofre, ou mal-estar súbito de alguém. Hoje nós temos as lâmpadas de emergência, que normalmente são elas que ficam acesas durante a reunião mediúnica, ou já tem as lâmpadas apropriadas para aquilo ali, que dificilmente dá problema. Mas na época de chuva, pode cair energia elétrica, aí a luz de emergência vai acender. Ou seja, nesses momentos, mas se a minha casa não tem luz de emergência, tem uma lanterna, tem lanterninha de R$1, 5, agora não estão mais R$1, estão um pouquinho mais. Mas tem aquelas lanterninhas pequenininhas, tem uma daquela. Porque uma daquela na sala escura faz diferença. Então, nós vamos nos adaptando, nós vamos criando, de acordo com as possibilidades, as condições de contornarmos esses contratempos, sem fazer gambiarra, mas só tomando atitudes que facilite o trabalho acontecer. E com relação ao mal-estar súbito de alguém, o que nós vamos fazer? Que tipo de mal-estar a pessoa está sentindo? Como ela está se sentindo? E como nós poderemos ajudar? De que forma, qual a forma que nós temos para o devido auxílio, para a devida ajuda? E por isso que nós vamos estar sempre trabalhando para nosso fortalecimento íntimo, para construirmos as bases sólidas para as realizações do melhor possível dentro do trabalho que nos propomos a fazer. Vigilância, organização, sem radicalismo e disciplina com os horários. Mas também ficar chegando sempre atrasado é outra situação delicada, vai ter que cortar a pessoa. A menos que
a pessoa coloque, olha, eu saio do meu serviço tantas horas, e para chegar aqui, gasta 1h30. Então, isso se tudo der certo. Qualquer coisinha que der errado, eu vou chegar 5 minutos depois, 10 minutos depois. Aí a equipe vai avaliar se pode ou não. Nesse caso, o dirigente da casa tomará... Ah, tem um detalhe. E qual o tipo de mal-estar que o médium pode tomar? É só idoso que infarta? Porque quando a gente fala em mal-estar de médium, a gente logo pensa em infarto. Então nós temos que ter cuidado para saber discernir se o médium está passando mal porque é influência do espírito, ou se está passando mal porque tem uma debilidade orgânica, ou está tendo um problema físico. Mas um médium, dentro da sala mediúnica, ele vai ter um problema assim de saúde mais delicado? Por que não? Porque sim. Lógico que pode acontecer, mas os espíritos vão fazer de tudo para evitar que a fatalidade aconteça. Mas para isso, temos que estar aqui o dial da intuição bem sintonizados para sabermos se é um mal-estar que o médium está passando devido a uma série de fatores, ou se é um mal-estar com um problema cardíaco sério batendo na porta. Temos que discernir, temos que ter cuidado para não confundirmos passar mal com mediunidade e deixarmos de prestar o socorro necessário àquele companheiro nosso que está ali dentro do trabalho. Nesses casos, o dirigente da casa tomará providências imediatas para que os problemas em curso se façam compreensivelmente atendidos. Compreensivelmente atendidos. Então, qualquer problema que por acaso vier a acontecer, o dirigente tem que saber tomar as devidas providências, tem que saber agir com pulso firme, agir com segurança, dentro da necessidade das pessoas que estão ali, e principalmente com o entendimento, principalmente o entendimento e o discernimento de que pode ser uma coisa mais séria, esse famoso passar mal. Manifestação final do mentor. Aproximando-se o horário de encerramento, o dirigente da reunião, depois de verificar se todos os assuntos estão em ordem, tomará a palavra, explicando que as atividades se acham em fase terminal, solicitando aos presentes pensamento de paz, reconforto, notadamente a benefício dos sofredores. Nesse momento, a gente vai ver de novo ele pedindo recolhimento. A necessidade de nós mantermos alguns minutos de recolhimento, de meditação, de radiação de bons pensamentos, de radiação de bons sentimentos, para que os sofredores ali presentes, e muitas das vezes somos nós mesmos, possam ser beneficiados. Então, a todos os instantes, nós devemos estar sempre atentos a essa movimentação de forças para que tenhamos como realizar o trabalho com um devido sentimento de amor. Em seguida, recomendará aos médiuns passistas atenderem ao encargo que lhes compete e solicitará da Assembleia a continuidade da atenção e do silêncio. Como em tópico anterior nós falamos sobre o passe, que é o momento que ele deveria ser dado, entendemos, lógico, que não é para dar mais um passe em todo mundo agora, mas sim àqueles que estão precisando. Para que o médium, aí já vem, pode ser indicado o passe para o médium que foi escolhido para dar comunicação final do mentor espiritual da reunião. Então, para que o médium indicado observe se o orientador espiritual da reunião ou algum outro instrutor desencarnado deseja transmitir aviso ou anotação edificante para o estudo e meditação do agrupamento. Então, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer algo melhor, algo de mais útil para a edificação dos trabalhos ali presentes. Se a casa dispõe de aparelho gravador, é importante que a máquina esteja convenientemente preparada e em condições de fixar a palavra provável do comunicante amigo. Então, na época que o André escreveu isso aí, o gravador era uma máquina desse tamanho. Hoje nós temos o gravador que é do tamanho dessa caneta. Então, ter o gravador ou não vai depender de uma série de fatores. Pode também ser usado o celular, que ele vai estar em módulo avião, em modo silencioso, e aí a pessoa pode usá-lo para gravar.
mas cada um tem cada um. O ideal é que não fosse um celular, que fosse um gravador de voz específico. Mas eu quero voltar aqui atrás um detalhe. Essa questão da anotação da mensagem final do mentor, às vezes normalmente quem vai passar a mensagem é o médium mais bem treinado. E escolher um médium aleatoriamente ali, talvez o médium não vai ter condições de dar a comunicação. Ah, mas o dirigente vai usar a intuição. Eu acho que todos nós somos falíveis. Observem, aquele que recebeu a mensagem do mentor, passa a mensagem do mentor. E enquanto fala a mensagem do mentor, vai, logicamente, receber alguma mensagem. E como Kardec já disse, que se você perguntar para uma pedra, ela responde, que tem espírito no plano espiritual doido para responder. Portanto, nós não devemos direcionar para uma ou outra pessoa. Deixa acontecer. Aconteceu. Observa o conteúdo. Vê se realmente vale a pena. Vê se está realmente condizente com as necessidades do grupo, com as possibilidades do grupo. E principalmente condizente com a doutrina espírita, com a codificação espírita. Então vamos lá. E outro detalhe, que essa instrução final do mentor é para estudo e meditação do agrupamento. Todos ali têm que ler, refletir na grandeza dela. E seria bom que ela estivesse ao alcance de todos, mas como ainda não temos essa facilidade tão grande, a gente, com os devidos cuidados, ali no ambiente, a pessoa lê uma vez, ou se for necessário, lê duas, para que as pessoas sedimentem bem aquelas informações. Na hipótese de verificar que o orientador desencarnado não deseja trazer nenhum aviso ou instrução, o médium indicado dará ciência disso ao dirigente, a fim de que ele profira a prece final e, em seguida, declara encerrada a reunião. É bem solene, né? O André Luiz coloca assim, as regras para a reunião mediúnica de uma forma bem solene. Cada etapa deve ser cumprida com bastante presteza. E é importante que tenha isso. É importante que nós saibamos assistir uma reunião. É importante que a gente saiba que a gente tenha consciência do trabalho que nós estamos fazendo, da importância desse trabalho nas realizações do bem em nós mesmos, naqueles espíritos e amigos que chegam ali, e principalmente naqueles que estão sofrendo por assédio de espíritos infelizes e vão ser ajudados, vão ser beneficiados. Gravação da mensagem. O diretor da reunião, se existe no grupo a possibilidade de gravação da mensagem final, que possa servir na edificação comum, não se aliará do trabalho dessa natureza, conquanto designe essa ou aquele companheiro para auxiliá-lo. Então, quem vai gravar a mensagem, tem alguém para auxiliar. Logicamente que aquele aparelho antigo tinha uma série de detalhes que deveriam ser fazer para que conseguisse a gravação. Hoje, os aparelhos pequenininhos não têm essa preocupação de ficar perto da boca, de ficar muito pertinho. Uma distância relativa já vai estar sendo possível receber a mensagem, gravar a mensagem. Então não precisa tanto essa preocupação de quem vai auxiliar, mas, se for necessário, ele designa alguém. Responsabilizar-se-á diretamente pelo material de que os benfeitores espirituais se utilizarão, fazendo-se zelador atencioso do aparelho, gravador e dos respectivos implementos, compreendendo que os serviços programados para cada reunião devem ser executados sem atropelos ou omissões. Então, na hora de gravar, tem que estar certo, tem que dar certo, tem que funcionar certo. E dentro desse processo de funcionar certo, nós temos que obter os melhores resultados e, principalmente, o aparelho tem que funcionar na hora que precisa de funcionar. O grupo ouvirá atenciosamente a palavra do comunicante amigo, seja ele o orientador da casa ou algum benfeitor recomendado por ele. Então, a mensagem vai ser passada normalmente pelo mentor da casa ou por algum dos orientadores designados por ele,
Que tem equipes mediúnicas que tem vários espíritos que eles trabalham na direção. Então, cada hora um passa a mensagem, ou alguém que eles autorizem a passar a mensagem. Porque os orientadores, às vezes, têm muito mais trabalho. Essas mensagens devem ser ouvidas com bastante atenção, naquele momento, para as devidas reflexões, e principalmente, depois de gravada, pode ser ouvida novamente. Mas quando ela é psicografada, a pessoa vai ler e, se necessário, ler a segunda vez. Frequentemente, o visitante encaminhado à reunião pelo mentor pode não ser um luminar da espiritualidade maior, e sim um companheiro recém-convertido à verdade, dispondo a relatar as próprias experiências, quase sempre esmaltadas de lembranças dolorosas, ocorrências essas que se verificam, objetivando-se o conforto ou a edificação. Então tem esse detalhe que o Espírito pode trazer para cada um de nós, esse conjunto de conforto, de edificação, esse sentimento de paz que nós devemos colocar para nós. E vai ser sempre uma mensagem edificante, que o Espírito está relatando todas as dificuldades que ele passou, e ele relata o porquê de ter passado aquelas dificuldades, orienta o grupo a tomar as devidas providências, a estarem sempre atentos para não cair nas armadilhas próprias. Então, a mensagem será sempre de reflexão. Nem sempre vai ser, como ele diz ali, de um lumiar da espiritualidade maior. Nem sempre vai ser do mentor, mas ele pode designar alguém que já está começando a trabalhar no bem, trabalhar na equipe, mas ele está cheio de conflitos ainda internos. Ele precisa desabafar, e naquele momento ele relata as suas condições, ele relata assim, para o dirigente, para as pessoas ali presentes, os seus incômodos, para que ele seja orientado, para que ele receba as devidas orientações e as devidas bênçãos, e principalmente quando você fala, você é filho de Deus, você merece o melhor. Para o Espírito tem um valor, um peso fundamental e muito importante para as realizações do bem que todos nós devemos empreender. De qualquer modo, a palavra do visitante espiritual, pelo médium, deve ser ouvida com respeito máximo, procurando-se nela, acima de qualquer preceito gramatical, o sentido, a lógica, a significação e a diretriz. Então, é muito comum as pessoas olharem e falarem assim, mas tem um erro gramatical aqui ou ali quando é psicografada, ou na hora que está falando a pessoa às vezes dá uma comida num S da história, aí, olha, tem erro gramatical. Erro gramatical é possível de ser cometido. O que não pode é as pessoas, por causa de um erro gramatical, querer perder o sentido da palavra, da frase inteira. Então a frase, se ela tem sentido, qual o sentido que ela está fazendo, o que ela nos leva a refletir e por que daquela lógica tão importante assim para a gente. E por que ela vai ser importante para a gente? Porque nós precisamos ter sempre exemplos, sempre palavras que nos mostrem possibilidade de fazer o bem, de edificar o bem e de procurarmos construir a paz em nós mesmos. A prece final, é importante que a gente saiba fazer essa prece final, que a gente tenha consciência da importância dessa prece final. A oração final, proferida pelo dirigente da reunião, obedecerá à concisão e à simplicidade. Uma prece simples, uma prece bem objetiva, bem curta, para que ela não fique uma prece muito esparsa, que a gente perca o sentido ou a concentração, porque a pessoa já está cansada no final da reunião. Então, a prece mais curta, mas bem objetiva, bem simplificada, que vise elevar a nossa vibração, nossos melhores sentimentos. No 57, o encerramento. Terminada a prece final, o diretor, com uma frase breve, dará a reunião por encerrada e fará no recinto a plena luz. Aí acende a luz maior. Vale esclarecer que a reunião pode terminar antes do prazo de 2 horas ou a contar da prece inicial, evitando exceder esse limite de tempo. Então, prazo máximo para a reunião, no total, 2 horas.
evitar exceder esse tempo. Evitar exceder esse tempo não quer dizer que não pode exceder esse tempo. Tem que evitar. O médium está dando a comunicação, espera o médium terminar. Então, vamos todos nós procurarmos trabalhar, procurarmos construir e procurarmos edificar nossos sentimentos, procurar trabalhar melhor aquilo que nós procuramos ter em nós mesmos como valores, para que a gente esteja sempre pronto a contribuir com o melhor. Começou a reunião lá na prece inicial, a partir dali 2 horas de reunião. Mais do que isso, dá desgaste, pode dar fadiga fluídica para os médiuns, mesmo não estando recebendo comunicação, mas está doando fluido. Prazo de reunião, 2 horas. Mas, evidentemente, que em alguns casos a gente não pode ser tão radical. Esse prazo de 2 horas pode passar um pouquinho, mas em alguns casos, toda reunião que tiver, não. Às vezes, nós brasileiros temos essa mania, em alguns casos, e aqueles alguns casos acaba virando a regra, virando a condição final. Então, nós temos que prestar bem atenção nesse detalhe. Desobsessão, livro de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, é um livro da editora FEB, onde você pode adquirir, ou na livraria mais próxima de você, também você pode adquiri-lo. É um livro, esses tópicos nós separamos, tem vários capítulos dentro desses tópicos, mas que visa a gente fazer esse estudo, melhorar uma condição de entendimento das pessoas da gravidade, que é uma reunião mediúnica, e que se a gente estiver podendo colaborar com 1 ou 2, ou com 3, ou com 1000, ou com 1 milhão, para a gente, desde que um seja beneficiado, já valeu a pena. Não pode um ser atrapalhado, certo? Que Jesus nos abençoe, nos envolva a todos, que a luz da misericórdia esteja sempre presente em nossos corações. Que as bênçãos de Jesus seja a luz que nos impulsionará para o crescimento espiritual, para o nosso aperfeiçoamento íntimo. Muita paz e luz para todos.